No capítulo desta quinta-feira, 24 de abril da novela Tieta. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Tônia chega feliz da vida na casa de Tieta, dizendo que ela tem uma coisa muito importante para contar para ela de Arthurzinho. Tieta pede para falar primeiro, e ela vai ter que escutar tudo, porque ela sabe que ela é curta e grossa. Ela não é de colocar panos quentes nos assuntos. Tieta tenta abrir os olhos de Tônia, que Arthurzinho é o Mirko Stefano. Tônia afirma que ela já sabia. Arthurzinho contou para ela, quando a pediu em casamento. Tieta, que não é burra nem nada, percebe a jogada de Arthurzinho em relação a Tônia e pergunta para Tônia o que foi que ela respondeu. Tônia diz que falou que iria pensar e pergunta para Tieta o que ela acha sobre isso. Tieta prefere não se meter e pergunta para Tônia se ela não acha estranho a troca de identidade e o jeito que Arthurzinho chegou na cidade. Tônia concorda com as suspeitas de Tieta, mas diz que o coração dela também quer falar mais alto. E pergunta como ela sabe que o Arthurzinho é o Mirko Stefano. Tieta diz que isso é uma outra história, e Tônia pede para ela contar para ela. Arthur já conhece o filho, e pergunta se ele está querendo se casar com Tônia. Arthurzinho mente, dizendo que a única coisa que ele quer é viver uma história que começou anos atrás. Quer dizer que casamento nem pensar, né? Arthurzinho enrola em sua resposta, dizendo que Tônia é inteligente para entender isso e que ele está fazendo tudo isso pelo bem da empresa dele e do pai dele. Parece que você me saiu melhor do que a encomenda, mas também desde menino tu és assim, eu ia esperar o quê de você? Arthurzinho pergunta se ele está decepcionado com ele. Arthur fala que ele sempre fez coisas para decepcionar ele e sai. Tieta tenta fazer Tônia abrir os olhos com Arthurzinho, sem dizer para ela o que realmente ela deve fazer. Tônia diz que falou para Arthurzinho que ela iria pensar. Tônia pede para Tieta não deixar a amizade dela caso ela aceite se casar com Arthurzinho. Tieta se aborrece com a pergunta besta de Tônia. Amorzinho vai até a casa de Perpétua, perguntar na cara dura o que o Arthurzinho queria com ela. Perpétua diz na cara de Amorzinho que isso não interessa nada para ela. Amorzinho insiste novamente para tentar saber. Perpétua manda Amorzinho parar de meter o nariz nos assuntos dela. Agora ela está de chamego com Ateuda e Manteuda. Perpétua bate a porta na cara de Amorzinho, mandando ela ficar com a amiga dela, Carol. Elas se merecem. Ricardo conta para Mariano e Cosme sobre a procuração que Perpétua quer que ele assine para vender a casa. Mariano pede para Ricardo não confiar muito na mãe dele. Ricardo inocentemente diz que não se importa com isso e vai assinar a procuração para a mãe vender a casa. Imaculada concorda com o pensamento de Ricardo de vencer na vida sem a ajuda de ninguém. Ricardo percebe que Imaculada não gosta da mãe dele. Imaculada afirma que é Perpétua que não gosta dela. Toda vez ela humilha ela, chamando ela de coisinha à toa, rolinha, e isso ele sabe que ela não é. Eu vou ter uma conversa com ela para ela parar com essa implicância. Imaculada pede para Ricardo não brigar com a mãe dele por causa dela. Isso pode deixar ele triste, e ela nunca quer ser a causa da tristeza dele. Ricardo segura a mão de Imaculada e a elogia dizendo que ela é boa demais. Deixa de marmota. Ricardo pede para eles conversarem um pouco. Imaculada sai de lá dizendo que vai cuidar dos serviços dela. Osnar percebe que Carol dormiu de tão cansada. Ele leva Júnior para dormir também. Osnar coloca Carol na cama e troca a roupa dela para ela dormir. Carol acorda pela manhã e percebe que Osnar dormiu sentado na frente dela. Ela pergunta como foi que ela foi para lá. Osnar confessa que foi ele quem colocou ela na cama. Carol lembra que não estava de camisola, e Osnar diz que foi ele quem trocou a roupa dela. Carol fica preocupada com o filho e pergunta por ele. Osnar diz que também colocou ele para dormir no quartinho dos fundos. Ele pede para ela deixar o Júnior com ele, e Carol chama Osnar de anjo, e beija ele em forma de agradecimento. Amintas fala demais, contando para Timóteo que Osnar foi para Mangue Seco acompanhado de Carol.
Timóteo defende Carol dizendo que ela não é mais ateuda e manteúda de Modesto, e chama Osná de enxerido, e que Carol não deve mais nem querer saber de Osná. Amintas fica desconfiado de que Timóteo também andou com a Carol, para falar com tanta firmeza. Timóteo não gosta do jeito de Amintas, que vê maldade em tudo. Eu tô vendo tudo. Você e o Osná tiraram proveito, e o seu Modesto que leva a fama. Timóteo afirma que não irá ficar discutindo com ele. Tieta afirma para Carmosina que tem algo de errado na história de Artuzinho sobre a fábrica. Carmosina manda Tieta conversar com a mãe dela sobre Artuzinho. A mãe dela tem uma opinião sobre ele que seria bom ela saber. Milu conta para Tieta que Mirandinha tomou formicida e a culpa foi de Artuzinho, que ela sabe e ele fez uma coisa tão planejada que até hoje o coronel se martiriza pensando que a culpa foi dele. Tieta fica chocada com o que Milu diz, e Carmosina diz que isso é horrível. Tieta diz para Milu que ficou chocada e pede por favor para ela contar direito essa história. Milu volta atrás e prefere não se meter, dizendo que já falou até demais. Ah não, mas eu preciso ter uma arma contra o Artuzinho, caso eu precise usar. Não, minha filha, eu jurei para a finada Mirandinha que eu não iria contar nada para ninguém do que aconteceu naquele dia. Carmosina e Tieta se olham chateadas. Milu diz que depois de tanto tempo não dá para quebrar a jura. Tieta comenta com Leonora o que Milu falou e diz que está muito preocupada com Tônia. Leonora é bem realista, dizendo para Tieta que ela não pode simplesmente falar para Tônia que ela não pode deixar o Artuzinho se apresentar um bom motivo para isso. Tieta faz uma cara de que não acredita na sinceridade de Artuzinho. E Leonora acredita que ele possa estar gostando de verdade da Tônia. Tieta deixa claro que não acredita nessa possibilidade, porque eles são muito diferentes. Para ela, ele está armando Marapuca para Tônia. Leonora lembra para Tieta que foi Artuzinho quem armou a demissão de Ascânio da prefeitura. Eu já tinha me esquecido de Ascânio. Ele pediu para mim ir falar com ele. Quem sabe ele saiba de alguma coisa que possa esclarecer as minhas ideias. Ascânio fica indignado por Artuzinho ter pedido a Tônia em casamento. Ele não tem a menor dúvida de que estão armando um golpe para cima de Tônia. Ascânio conta para Tieta que eles fizeram um decreto de desapropriação de Mangue Seco. Ele só veio saber depois da demissão na prefeitura. E eles fizeram um acordo secreto com Perpétua para que ela não recorra do decreto. Tieta fica horrorizada e manda Ascânio se mexer contra isso. Ascânio diz que já fez, e lembra que o herdeiro de Mangue Seco ainda é desconhecido, e eles precisam fazer uma citação por edital. Mas ele tomou as providências dele e evitou que isso acontecesse. Isso significa que tem uma arapuca, a não ser que Tônia esteja guardando o segredo. Tieta diz que não duvida, já que Tônia está tão apaixonada pelo Artuzinho. Ela chega em casa e pergunta para Tônia se Artuzinho falou para ela sobre o decreto de desapropriação de Mangue Seco. Tônia diz que não. Tieta manda Tônia ir perguntar para o Artuzinho por que ele guardou o segredo para ela sobre isso. Tônia confessa que Artuzinho não falou nada. E Tieta diz que se depois dessa Tônia acreditar em Artuzinho, seja o que Deus quiser. Tônia cai na lábia de Artuzinho novamente. Rosalvo faz várias perguntas sobre Tônia para Elisa. Elisa se aborrece com isso. Laura pergunta para Dário se ele não está querendo que ela chame Silvana. E ele diz que não. Ricardo abestado assina a procuração para Perpétua. Osná chega em casa de Tieta. Ele pergunta se ela mandou chamar ele para eles brigarem novamente. E Tieta diz que não. Ela está querendo se entender com ele de uma vez por todas.